Que a paz estejam com todos vocês. Bom dia, já são 9 horas da manhã. Estamos aqui nesta live. E hoje a live vai ser um bate-papo com o nosso psicólogo Pedro, que está aqui do meu lado. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Eliakim. Que legal, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Pessoal, quero aproveitar, já que vocês já entraram, né? Começa a compartilhar essa live para outras pessoas também verem esse vídeo e aprenderem mais sobre esse bate-papo hoje sobre dependência química. Pedro, hoje você vai ser meu entrevistado. Olha que legal. Hoje eu vou te encher de perguntas. Da última live que teve, a gente teve bastante perguntas. Exato. O pessoal mandou pergunta para nós, o pessoal, né? Sim. E hoje eu vou te fazer algumas perguntas e eu tenho uma certeza que você vai ter a resposta, tá que bom? Que legal, que bacana. Vamos lá, vou começar com a primeira pergunta, onde fala assim, o que é CT? O que é a comunidade terapêutica, Pedro? Fala para nós. Então, na verdade, a comunidade terapêutica, ela nasceu por intermédio de a necessidade da sociedade de juntar grupos, por isso que se fala de uma comunidade que atende à necessidade da população. O tratamento para dependência química dentro de uma comunidade terapêutica, logo as pessoas imaginam que é um hospital, e não é um hospital. É uma central de atendimentos ou uma chácara que nós temos, que é a comunidade terapêutica Suriel, acolhendo dependentes de álcool, drogas, tabagismo e transtornos mentais. Ali nós acolhemos esses indivíduos, passamos uma programação terapêutica, uma filosofia e o tratamento estabelecido. Então a comunidade terapêutica, hoje no contexto terapêutico, é um grupo de pessoas, de profissionais e voluntários que atende a necessidade da população, levando tratamento, prevenção e soluções para pessoas que estão em sofrimento de álcool e drogas. Isso aí, pergunta respondida. Pedro, vamos aproveitar, o tempo é curto hoje, hein? Meu Sabadão, Deus. Hoje é dia da gente aproveitar o dia para fazer a limpeza na casa que também, legal. né? Fazer aquela limpeza, aquele almoço. E eu sei que as pessoas hoje estão corridas. Vamos lá. Qual a importância do acompanhamento? Opa, quase errei a pergunta aqui, ó. Vamos lá. Qual a importância do acompanhamento psicológico, que é a sua área, que você é o psicólogo da comunidade terapêutica Suriel, responde por nós ali. Explica para as pessoas a importância da psicologia dentro da comunidade. Então, quando nós falamos aqui de tratamento para dependência química, a maioria das pessoas logo imagina um ambiente hospitalar, como eu já disse anteriormente. E na verdade, o acompanhamento psicológico ele vem para acrescentar, ele vem para agregar no modelo de tratamento, que é a dependência química é uma doença considerada pela Organização Mundial da Saúde, tem que ter o acompanhamento médico sim, mas o acompanhamento psicológico ele é fundamental. Por quê? Porque o indivíduo chega para nós com uma série de transtornos mentais, não só com a dependência química instalada no organismo dele. Ele vem geralmente com ansiedade, com depressão, com manias, com fobias, transtornos associados ao uso de substâncias psicoativas. Então o papel do psicólogo é fundamental para fazer a leitura, o diagnóstico, o acolhimento e o tratamento. Esse tratamento ele é pré-estabelecido juntamente com o paciente e o psicólogo. Nós chamamos esse estabelecimento de rapport, que é a aliança terapêutica entre o paciente e o terapeuta. Montamos um plano terapêutico e assim nós começamos a acompanhar e a avaliar os comportamentos, sentimentos e emoções, como na abordagem que nós utilizamos, que é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Nós entendemos o pensamento do indivíduo, as emoções que gera aquele pensamento e os comportamentos. Assim nós conseguimos estabelecer uma cultura na verdade, é uma cultura de saúde mental, proporcionando para o indivíduo a saúde mental e eliminando o sofrimento psíquico que as drogas trazem para eles. Que legal, mais uma pergunta aí respondida. Deu uma travadinha a live hoje, o sinal tá meio ruim, viu, rapaz? Olha só. Tá travando um pouquinho, mas tamo junto, pessoal. Pedro, aproveitando a outra pergunta. Quanto tempo dura um tratamento voluntário? Então, o tratamento voluntário, ele dura hoje geralmente de 6 a 9 meses. É o tempo estabelecido pela maioria hoje dos protocolos já estabelecidos, que existem, né? Esse tempo de 3 a 6 meses é para uma desintoxicação, conscientização, estabelecimento aí de uma filosofia de vida. O paciente ele conclui o tratamento de 6 meses e volta para casa em sobriedade. Então esse é o tempo aproximadamente que nós estabelecemos para um tratamento de sucesso. Muito boa respondida essa. Pedro, mandaram uma mensagem aqui muito interessante. Né? Dentro da comunidade, dentro do tratamento, geralmente chega pessoas
com essa doença, eu trato Exato. como doença, né? O alcoolismo é considerado uma doença ou uma sem-vergonhice? Explica para nós essa Olha daí. que pergunta. A maioria da sociedade, das pessoas que estão hoje dentro do contexto de tratamento para dependência química, ou os próprios dependentes químicos sofrem, na verdade, o preconceito de que todos os familiares, ou os amigos, ou os conhecidos, geralmente fala que eles são vagabundos, são nóia, tem até os estereótipos, né? Ah, o camarada ele é pudim de pinga, ele é sem vergonha, tal. E na verdade, nós que somos profissionais da saúde, nós entendemos o indivíduo como uma situação que é uma doença que está estabelecida. Então, o alcoolismo não é sem vergonhice, é uma doença que precisa de tratamento. Nós falamos das esferas biológicas, psicológicas, sociais, espirituais e familiares. Hoje, para fazer um tratamento, para esse indivíduo precisa desse tempo, não é sem vergonhice, é algo muito sério e existem profissionais capacitados que oferecem um tratamento de sucesso para esses alcoolistas que estão em sofrimento. Bem colocada a pergunta. Pedro, essa próxima pergunta é uma coisa que a gente vem já sentando, conversando, né? Algumas reuniões, junto com a parceria com a Clínica Renova Vida. Sobre fazer prevenções, né? Em algumas escolas, alguns projetos infantis. E a pergunta é, por que tantos adolescentes se envolvem com as drogas hoje, no atual mundo que estamos vivendo? Sim, é uma boa pergunta, né? A maioria dos nossos adolescentes tem a cultura, né, de querer ficar bebendo, e agora nós estamos presenciando, por intermédio da indústria do álcool, esses novos corotinho, que é aqueles barrigudinhos colorido, que é uma bebida mais adocicada, as famosas Skol Beats, que acaba trazendo aí para os adolescentes e para as meninas uma bebida não forte, mas que tem também um dano físico, psicológico, espiritual, familiar, financeiro, destruidor. Então os adolescentes acabam se envolvendo porque querem estar dentro de um contexto, querem ser aceitos, né, pelo grupo que ali está estabelecido, e acaba se envolvendo muito cedo, achando que é uma brincadeira. E na maioria das vezes nós sabemos que o alcoolismo é uma doença séria e que os adolescentes, infelizmente, hoje estão sendo inseridos nesses grupos de pessoas que estão se bebendo e tendo como alcoólicas, bate carro, vai para a delegacia, tem uma série de prejuízos, e infelizmente a nossa sociedade está sofrendo com esse avanço da indústria do álcool que traz essas bebidas adocicadas, e por isso os nossos adolescentes têm caído nesse laço. Sim, sim. E aproveitando também, tem muitas perguntas, não vai dar tempo de eu fazer todas, né? Por causa do horário, quase no limite. Mas se passar 1 minutinho, 2 minutinhos, vocês aguentam aí, pelo amor de Deus, hein? Essa pergunta é muito boa, porque as pessoas me perguntam muito, ligam muito, perguntam em redes sociais. O que é um tratamento voluntário e involuntário? Sim. Então, na verdade, existe uma grande diferença. Para você que é um familiar que está nos escutando agora, que está presenciando a nossa live, existe 2 frentes de tratamento, na verdade são 3, né? Tem o tratamento voluntário, quando a pessoa aceita e vai de livre e espontânea vontade, pede ajuda, se rende, e nós estamos aqui para poder ajudar. É um sistema voluntário. No sistema involuntário, existem as modalidades de clínicas particular, que atende o indivíduo quando ele está colocando a vida dele em risco, colocando a vida de terceiros, e ele precisa de uma intervenção mais séria. Então a internação involuntária, a família liga para a clínica, nós buscamos o paciente na residência, com uma equipe de remoção, que é o transporte especializado, leva ele para a instituição e ele fica lá. E existe, para finalizar, a modalidade de tratamento compulsório, que é uma determinação judicial, a prefeitura acaba assumindo a responsabilidade financeira, leva esse indivíduo para uma instituição que tem parceria com a prefeitura e a prefeitura paga com determinação judicial. O juiz manda internar o indivíduo quando ele está colocando a vida dele em risco. Geralmente, essa modalidade de tratamento é para o dependente químico que está na compulsão, colocando a vida em risco, passando por tratamentos, passando por dificuldades e não tem a facilidade de se render, de pedir ajuda, de fazer um tratamento voluntário. Então são essas modalidades, voluntário, involuntário e compulsório, que existe hoje para a nossa sociedade. Bem explicado mais uma vez. Grande sabedoria de Salomão. Essa pergunta é muito interessante. O que é a codependência? Muitas pessoas não sabem o significado dessa palavra, a origem dessa palavra, não sabe expressar, né? E eu sei que você tem um conhecimento muito grande sobre essa palavra. Na verdade, a codependência é a doença que foi instalada na família, porque quando nós falamos do dependente químico, quem vem como
por exemplo, o coterapeuta, eu sou o terapeuta, psicólogo, existe o Jonathan que trabalha com a gente, que é o Miguel, ele faz a primeira triagem, faz o estabelecimento ali de testes e me passa, nós fazemos um feedback, damos ali um psicodiagnóstico para o indivíduo, montamos um plano terapêutico. A codependência é a família que está em sofrimento junto com o dependente. A família que tem esse problema, que é a codependência, ela não consegue viver mais a vida dela. Ela vive em função do dependente químico. Então, ela não consegue mais cortar o cabelo, viver a vida dela. Ela vive pensando de madrugada, que hora que ele vai chegar. Ela não tem uma vida, ela não tem uma saúde mental, ela não cuida da vida dela para cuidar do filho. E aí a doença está estabelecida. Então, inconscientemente, se ela não tratar a codependência, se ela não buscar ajuda de profissionais, ela pode atrapalhar ao invés de ajudar. Porque aí critica, facilita dinheiro e vira uma série de situações, a família acaba se culpando, o que eu fiz, aonde eu errei. E essa codependência, ela está estabelecida também nos padrões de comportamento, no psicológico da família, que na verdade vem como um peso, como uma culpa. E nós, como profissionais da psicologia, estamos aqui para poder fornecer todo o suporte emocional para a família que está em sofrimento psíquico, que são os codependentes. Tá ok? Mais uma bem respondida aí, né? É isso aí. Pedro, já está acabando já a pergunta aqui do nosso bate-papo, porque o horário já estourou. Mas essa aqui eu não poderia deixar de perguntar. O tratamento medicamentoso funciona? Sim. Então, o tratamento medicamentoso, ele funciona principalmente para os pacientes que já têm a dependência química instalada ou o alcoolismo. Porque geralmente quando a dependência química já está instalada no indivíduo, no biológico, no físico, ele também sofre de outros transtornos. Então ele realmente precisa de alguns tratamentos medicamentosos. Existem alguns profissionais hoje na nossa cidade, psiquiatras, que são habilitados e capacitados, especialistas em dependência química, que pode fornecer todas as ferramentas, e é necessário nós falarmos sobre isso dentro de uma comunidade terapêutica, numa live onde trabalha-se com o tratamento voluntário. E na verdade nós estamos falando de um tema super atual, sem tabu, falando de medicalização no contexto terapêutico. Eu como psicólogo, você como diretor da Suriel, os nossos terapeutas, nós sim somos muito a favor de alguns pacientes que vêm para nós com transtornos mentais e que precisa de medicalização, porque senão o tratamento não vai ser eficaz. Somente com abordagens terapêuticas, laborterapia, uma boa alimentação, não vai ter resultado. Então, nós acreditamos sim na medicação, na medicina, na ciência, e nós também damos a oportunidade dos médicos trabalhar do nosso lado, entendendo as comorbidades associadas ao uso de drogas e os diagnósticos que já estão estabelecidos. Isso aí, bem explicado. Que legal. Bem entendido. Espero que vocês entenderam também. Mas ainda eu vou deixar mais uma pergunta para finalizar esse bate-papo. Existem soluções para dependência química? Então, essa última pergunta que você fez é para fechar realmente com chave de ouro. Eu falo com toda a verdade do meu coração hoje. Antes de ser psicólogo, eu também sou pai de família. Estou com 35 anos de idade. Nesses 35 anos de idade, são 18 anos trabalhando com dependência química. Desculpa te cortar, lembrando que foi recentemente, né, que você comemorou essa data, né? Exatamente, Legal. Foi agora no dia 7/7, essa semana inclusive. Esses 18 anos de trabalhando com dependência química, eu tenho presenciado inúmeros casos de sucesso. Não só como psicólogo, acompanhante terapêutico, ou trabalhando dentro de clínicas e comunidades terapêuticas. Existe solução simplesmente pelo fato de entender que existem pessoas que estão em sofrimento, que precisam de ajuda e que se rende. E a hora que essa pessoa se rende ao tratamento, independente da linha de abordagem, se é no grupo anônimo, se é na igreja, se é dentro de uma psiquiatria, numa comunidade terapêutica ou numa clínica involuntária, existe solução. Não é o fim. Se você está assistindo essa live até agora e você é um familiar ou um dependente químico que está em sofrimento,
Eu estou aqui como profissional para poder garantir para você sim que existe solução, existe recuperação, você consegue viver em sobriedade, dê o primeiro passo, os nossos telefones estão passando aí em cima, entre em contato com a nossa equipe, nós estamos aí à disposição para ajudar você, ajudar a sua família, te dar todo o suporte, tanto emocional, psicológico, espiritual como comunidade terapêutica, e pode ter certeza do que eu estou te dizendo, você não está sozinho nessa, existe solução sim para dependência química. Então, por favor, não hesite em pegar o teu telefone e já ligar e saber mais informações, porque nós estamos aqui para te ajudar. Existe vida após as drogas. Posso te ajudar? Claro que a gente pode te ajudar. Entre em contato com a Comunidade Terapêutica Suriel. Esse foi um bate-papo com o psicólogo Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves, ele é psicólogo da Comunidade Terapêutica Suriel. Eu sou o Eliakim, sou coordenador terapêutico e administrador da Comunidade Terapêutica Suriel. Temos também nosso presidente, o pastor Jefferson, o pastor Juliano, que é coordenador terapêutico e diretor-geral também da Comunidade Terapêutica Suriel. Pastor Sérgio, monitor-geral nosso também. Um forte abraço para toda a equipe. E antes da gente finalizar, eu só quero te convidar a conhecer a Comunidade Terapêutica Suriel. Você será super bem-vindo para tomar um café com a gente, tá bom? Para finalizar, Pedro, deixa a bênção, Legal. deixa uma oração para as famílias que estão lá. Abençoa a vida deles lá com oração. Amém. Amém? Vamos lá então. Você que está assistindo a nossa live, agora em nome de Jesus, com toda a autoridade que vem do céu sobre as nossas vidas, eu gostaria que aí no seu lugar, onde você estiver agora, você fechasse seus olhos e concordasse conosco nessa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de comunhão, por esse momento que nós estamos transmitindo a sua mensagem. Que essa palavra, Senhor, o Senhor faça alcançar os corações daqueles que estão necessitados, que estão em sofrimento, nas garras das drogas, da adicção. Nós estamos, Senhor amado, como canal de bênção aqui, transmitindo a luz, a paz e a esperança para as famílias que estão em sofrimento. Que o Senhor complete a tua obra, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Até sábado, se Deus quiser. Um forte abraço. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.